o que levou a senhora a ser lá do interior da Bahia para vir para Brasília? Conte um pouquinho de nós a sua trajetória de peregrina e de hoje tão atuante dentro do Distrito Federal. Então, quando eu falo dessa minha história, eu estou falando de um legado, né? Um legado ancestral. Eu estou falando de um legado espiritual. Estou falando de uma família espiritualizada, que no caso foi a minha avó. Então eu fui criada com essa mulher, Dona Inês, a minha avó, que morreu com 119 anos. Nossa, a minha avó que teve mais de 17 filhos e filhas. A minha avó que contava a história da mãe dela, que tinha várias passagens com Lampião. Então eu tô falando dessa mulher que me ensinou da onde eu vim. Eu vim dessa trajetória, né? Fui criada aprendendo sobre orixá, aprendendo sobre religião, espiritualidade. Ali eu tinha um pai que era ateu. Eu tinha uma mãe que era evangélica. E eu tinha minha avó, que era uma mulher de terreiro. Então, foi assim, foi maravilhoso eu poder ter essa convivência, porque eu soube, eu tive a oportunidade de escolher o caminho que eu ia seguir. Eu poderia ter seguido o caminho evangélico, poderia ter seguido o caminho ateu, né? Mas eu resolvi, quis e me apaixonei por essa trajetória espiritual que é de povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povo de terreiro. Então, eu escolhi a religiosidade como um todo para me seguir a minha vida. A senhora já me trouxe aqui uma curiosidade. A sua avó, então, é a precursora de tudo aquilo que a senhora traz de representatividade, não só no sangue, mas na pele, mas também na lealdade à sua fidelidade ideológica. Show de bola. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Essa avó era materna ou paterna? Essa avó era minha avó materna. E a sua mãe evangélica, como é que foi isso? A sua mãe aceitou você, pequena, já transacionar os ensinamentos e o conhecimento da matriz africana com a sua avó, ela sendo evangélica? Na verdade, Babá, eu sempre fui assim, eu tinha um apelido, que meu pai me botou um apelido, e ele me chamava Espoleta Sem Fecho. Imagine, né? Imagine. Então eu acho que eu já nasci pulando, correndo. Não, eu acho que eu já nasci assim. Então eu sempre fui espivitada mesmo. E eu não conseguia conviver com a minha mãe. Ela me forçava a ir para a igreja. Eu não conseguia conviver com ela. E com meu pai também eu não conseguia, eu não tinha como uma convivência com ele, porque ele nada acreditava, né? E aí a minha avó me ensinava, me falava sobre tudo isso que eu vivo hoje. Então, eu tenho coisas na minha mente que eu vi bem pequena. E até hoje eu sigo exatamente o que eu aprendi, o que eu ouvi com ela.